vamos orar também, vamos clamar os céus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre esta nação, sobre esta cidade, amém? Então hoje nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos aprender um pouco mais, entender como é que se dá o poder de Deus. Amém? O poder de Deus. Vamos entender o poder de Deus. Amém? Aleluia. Vamos nos organizar para podermos ficar atentos, né? Organizados aqui para a gente poder continuar. Nós vamos ouvir uma palavra que vai fortalecer o nosso coração para que fiquemos preparados para orar com fé. Amém? Aleluia! Você tem fraquezas na sua vida? Nós vamos aprender o poder de Deus nas nossas fraquezas. Porque sabia que todos nós temos áreas de fraqueza. Mas Deus, Ele não quer que nós fiquemos parados porque temos fraquezas. Ele quer que você compreenda que na fraqueza Ele nos fortalece. E que você não precisa desistir porque se acha fraco. Porque tem áreas de limitação. Nós precisamos aprender o que Deus tem para nos ensinar a respeito das nossas fraquezas. Amém? Eu estava meditando sobre o apóstolo Paulo. Ele escreveu para nós a respeito das fraquezas. Ele falou para nós das fraquezas dele, sim ou não? Ele disse quais eram as fraquezas dele. E eu tenho uma referência, a primeira coisa que nós vamos abrir é em 2 Coríntios 13, 4. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Na minha versão, NVI diz assim, vocês já acharam? Como nós precisamos ouvir para poder entender o que está escrito, aonde está escrito, vamos ler. Quem lê aí o versículo todo, por favor. Como é Biel aí, não é, na Almeida? 13, 4. 2 Coríntios. Aleluia. Então, nós estamos ouvindo Paulo falar que parecia que Jesus estava fraco quando ele estava se entregando em sacrifício por nós. Se você olhasse para Jesus naquele momento de sofrimento, naquele momento de peleja, naquele momento de dor, naquele momento em que ele estava carregando os nossos pecados, você diria o quê? Que ali estava um homem forte? Não, você diria ali está um fraco. Porque ele estava se deixando bater. Ele estava permitindo que as pessoas zombassem dele, que as pessoas até cuspiram nele, até chicotearam ele. Naquele momento, nós poderíamos olhar para Jesus e, como diz em Isaías 53, nós achávamos que ele era ferido de Deus. Ou seja, Deus está castigando esse homem, porque o sofrimento desse não tem porquê, só pode ser Deus castigando esse homem. Porque Jesus não estava bonito. Ele não estava parecendo um homem forte e corajoso. Porque quando você pensa num homem forte e corajoso, você vê um valente. Você vê alguém que vai com força e que se lança sobre a situação e ele reverte aquela situação. Sim ou não? Nós poderíamos olhar para Sansão, naquele momento que brigava, e dizer assim, ali está um homem forte.
Mas quando a gente olha para Jesus na cruz, todo mundo já assistiu o filme em que Cristo se sacrifica, você tem uma ideia mais ou menos, uma ideia, né? Eu acho que os filmes, eles conseguem registrar um pouco do sofrimento de Jesus. Mostra ele carregando uma cruz, dizendo: eu não aguento, eu estou cansado, e caindo, e tropeçando, e precisando da ajuda de outras pessoas para levantar ele. E de repente ele chega, naquele momento em que chicoteiam ele, ele grita de dor, ele grita, ele chora amarrado a um tronco, e aqueles homens estavam batendo, chicoteando ele, e a gente poderia dizer: nossa, que fraqueza, ainda zombavam dele. Alguns olhavam para ele pregado na cruz e diziam: desce daí, tu não é poderoso? Tu não diz que é rei? Tu não diz que faz milagres? Desce daí. Você diria que ali estava um fraco ou um forte? Ali naquela hora, nós lemos aí. Leia de novo agora com esse entendimento. Leia o versículo de novo. Hoje nós vamos falar sobre o poder de Deus nas nossas fraquezas. Porque eu não sei você, mas eu conheço de mim mesmo que não queria mostrar nunca as minhas áreas de fraqueza. Não queria que ninguém visse as minhas áreas de fraqueza. Eu achava que Deus só queria usar as minhas áreas de força. Aquelas áreas em que eu sou boa. Mas só que o Senhor nos mostra na palavra que as nossas fraquezas, elas servem para revelar o poder de Deus. O poder de Deus. O poder de Deus. O que é, Natália, o poder de Deus? Jesus foi entregue, crucificado naquela cruz como uma pessoa fraca. Não conseguiu nem brigar para se defender. Porque a gente acha que o forte briga e se defende. Mas Jesus, ele se fez fraco. Ele se tornou fraco porque ele não podia ir contra aquelas pessoas. E ele estava se deixando esmagar, se deixando machucar, se deixando, ele se deu, ele se entregou. Se ele quisesse, ele poderia clamar aos céus e os céus mandariam legiões de anjos que iriam protegê-lo e tirá-lo de lá, porque os anjos são enormes. E no céu tem muito anjo, e em todo lugar hoje tem anjo disponível. Mas era a função de Jesus, era o trabalho dele, era o chamado dele, era o propósito dele, morrer como alguém fraco. Sabe por que Jesus morreu daquela forma? Porque ele se identificou com a situação do ser humano. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Como é que pode? Ele tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza humana e ele tinha a natureza divina. Para morrer e ser o salvador da humanidade, ele precisava se identificar com os homens. E ele sofreu as misérias, as dificuldades, as fraquezas dos homens para poder ser aquele capaz de pagar o preço pela vida de todos e dizer: está pago. Um homem sofreu tudo que o diabo queria que a humanidade todinha sofresse. Aquilo que Jesus sofreu foi para que eu e você não sofresse mais. Ele se identificou com as nossas fraquezas. Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que nós temos fraquezas, que nós temos áreas em que nós não somos tão bons assim. Mas essas fraquezas não é para a gente pegar e andar como muleta, dizendo: eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu agora vou ser fraco a vida toda. Nós não estamos falando de ser fraco no sentido de ficar deitado em casa dizendo: eu não vou fazer nada. Nós falamos de fraquezas, de áreas que nós não podemos mudar. O que é uma fraqueza? A área que a gente não pode mudar. Aquilo que Jesus pode mudar em nós, a gente precisa mudar.
O que eu estou falando não é de fraqueza moral, não é de fraqueza, um desvio moral, um desvio de caráter. Alguém que rouba é uma pessoa fraca e ele continua fraco, 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 ele nunca deixa de roubar. Não, por quê? Porque Jesus já pagou o preço para que em Jesus a gente possa se consertar desse vício, dessa mania. Mas as nossas fraquezas, Jesus quer tratar para que a gente possa virar um testemunho. Porque é na nossa fraqueza que Ele vai mostrar a força e o poder dEle. Porque naturalmente, eu e você não poderíamos fazer determinadas coisas. Mas quando a gente confia nele, Ele usa a nossa fraqueza. E no meio da fraqueza, Ele faz um poder, Ele age com poder para mostrar que não sou eu, é Ele. Qual é a sua área de fraqueza? Às vezes você não tem lá certas habilidades, às vezes você tem um problema físico, ou sofreu bullying, algo que você não pode mudar. Às vezes é a sua aparência, às vezes é algo que não depende de você mudar. Isso seria uma fraqueza. Pode ser uma fraqueza emocional, pode ser uma fraqueza causada por algo que não tem como mudar, não, é irreversível. Mas eu não quero que você pare por causa dessa fraqueza. Deus quer que você seja curado para que você possa usar essa situação e você possa ajudar outras pessoas. Vocês estão entendendo? O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Vamos dizer assim que você não tem habilidade nenhuma para, digamos assim, fazer negócios, construir grande patrimônio, você não tem habilidade de ganhar dinheiro. Você não tem, mas você busca o Senhor, você se consagra a Ele e se dedica a Ele e se torna tão obediente a Ele que Ele usa essa fraqueza e Ele vem com o poder dEle e Ele inspira você para ter uma ideia e você ter abundância de finanças e aí você vai ter que reconhecer é o poder de Deus, porque por mim mesmo eu não faria uma coisa dessa. Vocês entendem? Vocês estão entendendo? Não é pra gente ser fraco, não. Oh, coitadinho de mim, eu sou tão fraquinho. Não, não é isso, não. E nem é para andar dizendo assim, eu pequei de novo porque a carne é fraca, né? Não estou falando de carne. Carne tem que se converter, né? Na verdade, a carne não se converte. Mas a gente traz ela na rédea curta. Eu estou falando de uma fraqueza de algo que é irreversível. Você não pode voltar atrás e nascer numa família diferente, por exemplo. Vocês entendem? Digamos, eu nasci numa família que toda desestruturada, toda bagunçada. Você não pode voltar atrás e nascer numa situação diferente. Aí o que Deus faz? O poder de Deus vem para você, Ele pega você, se Ele acha em você alguém que não tem vergonha dessa fraqueza, e Ele usa essa fraqueza para poder projetar você bem muito e todo mundo poder ver e dizer assim, rapaz, só pode ter sido Deus, porque a pessoa nasceu naquele meio, olha para a família, uma família toda bagunçada, toda desestruturada, mas essa pessoa conseguiu avançar. Vocês estão entendendo? Eu nasci no meio do mato. Uma situação totalmente improvável. Não tem nem vizinho. Eu não tinha internet. Internet é coisa de luxo. Eu não tinha televisão, não tinha energia elétrica. E no instante o Senhor pega essa pessoa, o poder de Deus atua nas pessoas, promovendo elas a situações em que vai colocar ela em lugares altos. Para quê? Para todo mundo ver e dizer, rapaz, o que devia acontecer com aquela pessoa era filhos de analfabetos, pessoas analfabetas. Você conhece alguém que não sabe nem ler, mas prega e ora pelas pessoas, e coloca as mãos, e cura pessoas, e transforma pessoas, e recebe revelação dos céus através do Espírito? É o poder de Deus atuando através daquela pessoa. Então hoje eu quero que você aprenda a olhar para suas áreas de fraqueza, não se vê como coitadinho, não se vê como alguém que é menosprezado, porque como Cristo naquela cruz estava se sentindo
se tornando, e diante de todo mundo que viu ele, achou ele fraco. Coitadinho. Olha que situação. Então Deus, o poder de Deus, que diz aí nesse versículo, pegou essa situação e colocou ele aonde? No lugar de honra. E hoje nós, você acha que nós somos fracos? Ei, existem pessoas que olham para os cristãos e dizem, são os coitadinhos, eles são fracos, por isso que eles precisam de Jesus, porque as pessoas que têm grande poder, que têm sabedoria do mundo, sabedoria humana, elas acham que não precisam de Deus não precisam de Jesus. Sabe o que é que muita gente pensa, que o diabo induz a pensar? Ave, porque meu pai e minha mãe precisam ir para a igreja? Eles têm tudo, eles são bem informados, eles são advogados, eles são pessoas que não precisam disso. Ei, tem gente que acha que ser cristão é ser coitadinho. O mundo olha para os cristãos e vê o que? Fraqueza. Mas o que é que Deus faz com a igreja? Deus coloca a igreja num lugar poderoso. Você é poderoso. Sabe até que ponto? Ao ponto de o povo do mundo, se achando tão poderoso e tão esperto, chegar a uma situação na vida deles em que eles não podem resolver nada, mas um cristão, pobrezinho, coitadinho, fraquinho, chega lá com o poder de Deus, expulsa um demônio, impõe a mão sobre uma pessoa, ele é curado. E sabe o que mais acontece? Deus age através daquela pessoa e ela é transformada, ela é curada. E aí todo mundo vai ter que reconhecer o quê? O poder de Deus. Amém, irmãos? O poder de Deus precisa se manifestar nas nossas vidas. Ei, você se acha fraco? Você acha que tem áreas de fraqueza na sua vida? Tem áreas de fraqueza na sua vida. Eu fiquei pensando, meu Deus, quais são as minhas fraquezas? Pode sentar, Bia. Quais são as nossas fraquezas? Quais são as fraquezas que você precisa identificar e consagrar ao Senhor? Ei, deixa eu te contar. Quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Eu quero que vocês entendam o que é que vocês vão ter que fazer com a fraqueza. Eu achava que eu tinha que esconder, como eu já disse. Tinha que esconder as fraquezas. Essa área é uma área de fraqueza, sabe? Assim, eu não quero que ninguém nem saiba. Então a gente fica o quê? Fingindo uma vida forte e deixa que a gente tem uma área de fraqueza. Mas eu não estou falando de pecado, amém, irmãos? Porque tem gente que acha que quando eu falo de fraqueza, está falando de pecado. Pecado é pecado. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando que você tem que ter pecado de estimação e ser fraco por causa disso. Não, isso aí você vai ser inimigo de Deus. Porque pecado afasta a gente de Deus. Eu estou falando das nossas áreas de fraqueza, das nossas fraquezas. Pode ser fraquezas emocionais, pode ser uma área que você não consegue avançar e prosperar, porque não depende de você, falta uma habilidade em você para fazer determinadas coisas. Eu não quero que Deus não quer que a gente olhe para isso e se sinta coitadinho. Ele quer que você corra para Ele e você diga, Senhor, eu reconheço que sou fraco nessa área. Irmãos, quando você reconhece e você conta as suas áreas de fraqueza, você está sendo humilde. Porque às vezes a gente quer tão ser, autossuficiente que a gente não quer mostrar nossas fraquezas para ninguém, não quer que ninguém veja. A gente queria tem áreas da nossa vida que a gente queria era esconder bem muito, e na hora que aparecesse alguém, você você não quer contar que chora por algo, às vezes você não quer contar que sofre por uma área específica que você não sabe lidar ainda. Vocês entendem? E eu quero que você entenda que Deus está falando conosco hoje, que o poder de Deus só atua na nossa vida, na nossa área de fraqueza, quando nós admitimos a nossa fraqueza e a necessidade de ajuda nele. Aí é o Espírito Santo que vai falar com você. Eu não conheço sua vida, não sei quais são suas áreas de fraqueza, mas eu sei que eu tinha problema com as emoções. Eu tinha as emoções descontroladas.
E vez ou outra a gente se metia em situações em que as emoções estavam descontroladas. Mas eu reconheci que precisava de ajuda nas áreas das emoções. Porque se eu não admitisse, porque toda vez que alguém falasse das emoções, eu ia sair em defesa, eu já mostrava um descontrole. Vocês entendem? Diz assim, se acalme. Quem se acalmar o quê? Eu estou calma. Quando eu reajo assim, eu já estou mostrando, não estou calma, estou descontrolada. Vocês entendem? E nessa hora, tudo que eu mais dizia era, Senhor, misericórdia, eu não quero que ninguém veja que eu sou assim descontrolada. Mas todo mundo vê. Todo mundo vê, sim ou não? Todo mundo vê. Quanto mais você tenta esconder uma área em que você não está resolvida, mas ela fica evidente. O que é então que a Bíblia nos orienta a fazer? Confesse as suas fraquezas. Confessar para quem, Natália? Confesse para Deus primeiro. E aí você pede ajuda para Deus entender, você conta para Ele aquela fraqueza. E depois você pede a Ele para te ajudar a superar aquilo. Aí sabe o que é que Deus vai te pedir? Para você contar a outras pessoas. Se você não conta as suas fraquezas para outras pessoas, você vai ficar escondendo uma coisa que não é real, que não quer que ninguém veja, mas não cura. Quando você conta, não é que você vai se acostumar, agora o meu testemunho é ser assim. Não, o Senhor quer curar as nossas áreas de fraqueza. Só que Ele quer que você, primeiro, admita as suas áreas de fraqueza. Ai, Natália, eu tenho uma área de fraqueza. Qual é? Aí você conta, olha, toda vez acontece isso, 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 isso. Sabe o que é que a Bíblia diz sobre isso? Aí a gente vai se fortalecer. A gente vai se fortalecer. O Senhor pode curar você nessa área. E aí você usa aquela área, Deus vai usar aquela área para contar para todo mundo como foi que Ele transformou você. Amém, irmãos? Então hoje nós estamos crendo, você precisa crer no poder de Deus que tira você daquela situação de uma área de fraqueza e coloca você em superação para que você possa contar outros. Amém? Aleluia, vamos ver outro texto. Olha, em 2 Coríntios, no mesmo livro em que você estava. 2 Coríntios, capítulo 12, o 9, diz o quê? Vocês estão ouvindo o que é para a gente fazer com a fraqueza? Aqui é Paulo falando da fraqueza dele. A Natália, você está dizendo que Paulo tinha fraqueza? Tinha fraqueza. E ele disse assim, Deus disse para ele, eu estou com você, isso é tudo que você precisa. Ele disse, a minha graça te basta, Paulo, para você lidar com essa situação. O que foi que a gente vê aqui? Paulo teve revelações de Deus, né? Jesus apareceu para ele e contou tudo, né? O que queria que Paulo fizesse. E essas revelações despertaram pessoas que começaram a criticar Paulo. E essas pessoas estavam rebatendo ele na cara. Tipo assim, eu tive um contato com Jesus, Jesus me contou um monte de coisa, no meu secreto, no particular. Aí eu chego para a igreja e começo a contar, irmãos, vocês não sabem, Jesus apareceu para mim, e ele me disse isso, e mais isso, e mais isso. Aí se levanta um, dois, no meio e diz assim, você está querendo se aparecer, você está querendo ser mais que os outros. E eles resistiam Paulo na cara dele, querendo dizer que as revelações que ele teve com Jesus não eram bem assim, não eram verdades. Ele não conseguia fazer com que as pessoas acreditassem nele. E ele orou ao Senhor 3 vezes. E disse, Senhor, afasta de mim essa situação. Olha o que está acontecendo, estão dizendo de mim. Ele disse, foi-me posto um espinho na carne. Tem gente que acha que é doença. Não é. Eram pessoas que se levantaram para resistir às revelações que Paulo teve com o encontro com Jesus. E ele disse, eu pedi ao Senhor 3 vezes que me livrasse daquela situação.
Ele disse que eram enviados de Satanás, que esbofeteavam ele na cara. Não era literalmente batendo na cara, não. Mas é resistir diante das revelações que Paulo estava trazendo de Jesus. E essas pessoas que foi que Jesus disse, Deus falou para ele, a minha graça te basta. Ou seja, você tem a minha graça, você tem a capacidade de suportar isso daí, você tem a capacidade de avançar. Paulo estava contando para todo mundo a fraqueza dele, que talvez Paulo devesse querer sair no tapa com o irmão daquele que estava resistindo na cara. É uma fraqueza, sim ou não? Assim como eu, que de repente numa situação de estresse, posso muito bem querer brigar com alguém e, sabe, rolar no chão de repente e dizer, crente rolando no chão, brigando ali, olha que coisa feia. Hã? Paulo talvez estivesse considerando aquela fraqueza. Ele está dizendo aí nesse versículo. Vamos ler o versículo de novo. Leia aí de novo. E ele estava dizendo, Paulo, fica tranquilo. Todo mundo pode estar achando você um mentiroso, inventando. Fica firme, deixa que eu revelo o meu poder através de você. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu descobri que você não precisa se justificar quando as pessoas disserem que você não presta, que você não vale nada, que você isso e aquilo. Você está com uma área de fraqueza, você corre para o seu dono, o seu Senhor, e diz, Senhor, está todo mundo dizendo isso e isso e isso de mim, mas eu sei que não sou assim. Jesus nos conhece e Ele vai dizer, fica tranquilo, não entre em discussão, não vai tentar se justificar, confia em mim que eu vou colocar você numa situação onde todo mundo vai ver o meu poder agindo através de você. Amém? Então não queira, querido, esconder as fraquezas. Não fica fingindo ser um super crente. Não fica fingindo ser alguém que você não é. Conte as suas fraquezas, admita as suas fraquezas. Clame o poder de Deus como Paulo fez. E diga, Senhor, me ajude aqui. Talvez você ouça o que Deus falou para Paulo. Dizer, a minha graça te basta. Ou seja, eu estou com você. Então fica tranquila, não se preocupa com isso. Não se desespera. Fica firme porque eu vou te conduzir e isso vai mudar. Porque às vezes a gente fica num desespero tão grande, tão grande, tão grande. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está mais interessado em mudar o nosso caráter do que mudar as nossas circunstâncias. Porque as circunstâncias do dia a dia, aquelas coisas que você está pelejando para se livrar, Ele usa para moldar o nosso caráter, porque Ele está mais interessado no nosso caráter do que em nos livrar de problema. Deus quer usar as situações, as circunstâncias, para moldar o nosso caráter. Ele está interessado em nosso caráter. Sabe por quê? Porque o nosso caráter é eterno. É para sempre. E as circunstâncias são transitórias. Hoje você tem uma dificuldade, amanhã você não tem. E Ele quer que você aprenda a resolver as circunstâncias. E então você vai ter um caráter mais fortalecido, mais transformado. Vocês estão entendendo? Então, querido, não ora para Deus mudar as circunstâncias. Diz, Senhor, muda a mim. Vocês estão entendendo? Muda a mim, porque eu vou saber passar por todas as circunstâncias. Hoje nós vamos orar. Com esse entendimento, querido, se há uma coisa que Deus deseja de mim e de você, é sinceridade. Vá diante do Senhor com sinceridade. Não vá religioso, fingindo que você é santo, 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 e dentro de você tendo coisas para consertar. Então, quando você estiver diante do Senhor, conta tudo. Que está com raiva, que queria que aquilo não fosse assim, que queria que aquilo mudasse, mas não sabe como fazer. Diga, Senhor, eu não sei nem o que fazer. Eu estou com vontade de chorar, eu estou desesperado. Mas você tem que contar a Ele. Porque Ele vai te inspirar, vai te ajudar, vai mudar você, para que você veja as circunstâncias de forma diferente. Porque tem gente que ora para Deus mudar os problemas do casamento. Eu gosto de falar sobre isso. Deus não vai resolver os problemas do casamento, Ele vai
mudar você, para que você transforme o seu casamento. Deus não vai tirar as pessoas difíceis de perto de você. Ele vai mudar você para que você saiba conviver com as pessoas difíceis. Deus não vai acabar e limpar o caminho de dificuldade para que você passe sem nenhum problema. Não, Ele vai mudar você para que no meio do caminho você aprenda a superar cada uma das dificuldades. E você chegue diante dEle com um caráter moldado, transformado. E Ele vai dizer: muito bem, filho, você passou por muita dificuldade, mas você superou, você está melhor, você avançou. Vocês estão entendendo como é? Nós estamos aqui ouvindo uma palavra de Deus para nos ajudar a viver a vida sem andar querendo desistir, caindo pelas tabelas, pedindo para morrer, querendo desistir da caminhada. Não! Deus está aqui para nos fortalecer, para que você seja firme o suficiente, para que você avance na sua caminhada, se tornando alguém cada vez melhor. Amém, irmãos? É por isso que nós estamos aqui. Nós não podemos orar: Senhor, tira, Pai, aquelas pessoas, os meus vizinhos, eles são tão chatos, tão insuportáveis, Senhor, acaba com eles. Ei, não pode orar assim, sabe por quê? Porque Jesus salvou eles. Jesus ama eles tanto quanto você. E essa oração Deus não vai ouvir. O que é que Jesus vai ouvir dizer de volta? Filho, eu coloquei dentro de você amor, paciência, capacidade de suportar. Eu coloquei em você a minha graça. A minha graça basta para você. Você consegue sobreviver com isso aí, você não vai morrer. Amém? Então você não pode orar e dizer assim: Senhor, acaba com todas essas dificuldades da minha vida. Ele vai dizer: você quer morrer? Porque para não ter dificuldade na vida, só morrendo. Quem está vivo tem adversidades. O que Deus está querendo é fortalecer você para que você veja os problemas de uma forma diferente. Vocês estão bem? Estão bem? Vocês estão entendendo? Você tem dificuldade na sua vida? Você tem áreas de fraqueza? Pois saiba que Deus está querendo fortalecer você para que essas fraquezas não parem você. Amém? Aleluia? Então nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ver as coisas com os olhos de Deus. Amém, irmãos? Nós não precisamos orar por viver uma vida sem problema. Porque você não está no céu ainda. Pode parar, viu, Bia? Você não está no